Boa noite. Gente, a Heloísa e o Rui vêm ao Sempre um Papo desde 1918. Eu cito essa data porque o Rui está escrevendo um livro novo, que ele falou que não vai contar, mas eu já contei que ele está escrevendo um livro novo, sobre os anos 20 no Rio de Janeiro. E todos, eu tenho a alegria de dizer que a da Heloísa não, né, Elô? Acho que todos os seus livros eu não lancei, não. Começou com o Pente de Vênus, não foi? Foi em 95, né? Aquele dia que caiu aquele cara lá, não. Aquele cara lá do Otton? 22 anos. Aquele dia que aquele cara lá do Otton suicidou, foi aquela vez? Valeu um conto de terror. Santa Maria, chegou que é um cara lá. Eu cheguei aqui em Belo Horizonte, ele me levou no... Era o Meridiano? Não, né? Otton. Era o Otton. Nossa, esqueci, agora né? não é mais, né? Mudou de nome. Continua, Otton, continua. E aí, nós chegamos lá, estava uma confusão na rua, e entramos sem saber o que era, e era uma mulher que tinha acabado de se atirar da janela. Aí eu escrevi um conto de terror. Não, e a mulher chegou, se inscreveu lá na portaria, normalmente, né? Pagou falou antecipadamente para não morrer devendo, não foi? E o rapaz da portaria, que estava abaladíssimo, virou para mim e falou assim: ela se chamava Doris. E o meu conto se chamou Doris. Santa, mas até arrepiei. Credo, que absurdo. Comigo não acontece essas coisas, por isso que eu sou obrigado a inventar, a descobrir, né? Quer dizer, eu não tenho essa sorte, né? Das pessoas se matarem na minha frente. Então, eu sou obrigado a pesquisar, entrevistar gente, né? Dá muito mais trabalho, né? Você sabe que eles lacraram as janelas do Otton depois daquilo, né? A pessoa chega lá, fica morrendo sufocado lá dentro, não pode abrir janela mais. Então, eu tenho a alegria de dizer que também do Rui eu lancei quase todos os livros, inclusive os melhores e os piores do mau humor. Nós começamos por ali. E eu queria fazer uma brincadeira aqui, que é bem legal, que eu tenho feito nas últimas vezes, nas vezes mais recentes que os dois vêm. Queria pedir para a Elô apresentar A Onda que se Ergueu no Mar, que é um livro de crônicas do Estado de São Paulo, repetido aqui. Ele odeia que eu falo isso. Não, do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Ele está de molecagem, Rui. Ele odeia isso. E que você falasse um pouco da Onda, e o Rui fala do Agora e na Hora. Depois a gente passa a pergunta para o público. Bom, A Onda que se Ergueu no Mar, que é esse livro que o Rui está lançando, na verdade é um relançamento com novos textos, né? É um livro sobre a Bossa Nova, que é um dos assuntos, né, do Rui, que tem tantos assuntos. Ele lançou em 1990 Chega de Saudade, que foi um livro marcante sobre a Bossa Nova. E como ele faz nas biografias e nos livros de reconstituição histórica, ele não se coloca nos livros. Em momento algum desses livros todos que ele fez, Chega de Saudade, A Noite do Meu Bem, Estrela Solitária, O Anjo Pornográfico, Carmen, nenhum desses livros vocês vão ler uma frase assim: fulano de tal me falou, ou eu acredito que no ano tal, né? O Rui, ele desaparece, ele não se coloca nesses livros, que é uma coisa que faz com que a gente, quando lê, se sinta colocado lá dentro daquela época, né? Não há um autor ali atrás, o autor desaparece. É uma coisa interessantíssima. Ao contrário do Chega de Saudade, em que ele fez isso com a Bossa Nova, ele resolveu fazer, no Chega de Saudade, uma coisa diferente. No Chega de Saudade, no A Onda que se Ergueu no Mar, uma coisa diferente. Ele resolveu se colocar, contar histórias dele com aqueles personagens e falar, dar mais opinião das coisas sobre as quais ele estava escrevendo. Esse livro foi lançado, eu não sei o ano, 2001,
em 2001, por aí, por volta do ano 2000, e agora ele está relançando com 5 novos textos, né? Com a capa nova, que ele adora, essa capa realmente ficou linda, e com 5 novos textos sobre vários personagens, né, da Bossa Nova que não tinham sido abordados ou que tinham sido menos abordados ou abordados de uma forma diferente nos livros anteriores. É isso? Um deles, o Simonal. Pois é, são personagens que as histórias sobraram do Chega de Saudade, não deu para colocar, seria isso? Não, não tem nada de sobrar, né? Quer dizer, quando eu faço um livro, eu acho que eu boto no livro tudo que teria que pôr. O que acontece é que os anos se passam, aí um personagem do passado ganha uma nova dimensão, ou no caso do Simonal, por exemplo, no Chega de Saudade, em 1990, Simonal estava completamente por baixo ainda, né? Ou seja, ninguém era o vilão total ainda, todo aquele estigma que tinha sido despejado sobre ele no começo dos anos 70, continuava do mesmo jeito. Simonal estava vivo, né? E ainda inteiramente amargurado com a história daquelas acusações todas. E as coisas aconteciam de uma maneira muito estranha. Por exemplo, quando saiu Chega de Saudade, eu fui convidado a fazer pela gravadora EMI uma antologia de gravações de bossa nova, com a capa do livro e tudo mais. Então, botei lá, né, Os Inevitáveis, né, João Gilberto, Silvinha Teles e outros que faziam parte do elenco da EMI. E eu programei também um Lobo Bobo com o Simonal, que era da EMI. O diretor artístico da EMI na época me disse que não ia poder botar o Simonal porque o fonograma não tinha qualidade. Eu achei aquilo muito estranho, porque hoje em dia você não... Tudo tem qualidade, você pode botar qualidade no que você quiser. Mesmo naquela época você podia fazer isso. E aí, infelizmente, o disco saiu sem o Simonal, né? Eu desconfiei, mas eu não podia afirmar nada na época, eu não tinha essa intimidade com o cara lá da EMI. Depois eu me convenci que realmente era o boicote, que ainda continuava, entendeu? Em 1991, por aí, continuava o boicote ao Simonal. E anos depois, eu encontrei o Simonal, conversamos, né? Porque no Chega de Saudade eu escrevi uma frase: o Simonal pode ter feito tudo que fez, mas não pode ser expulso da história da Bossa Nova, né? Ele fez parte da história da Bossa Nova nos anos 60 mesmo, né? Não podia ser expulso, né? E era o que estava acontecendo, quer dizer, limaram o Simonal da história da música. Mas aí aconteceu que novas revelações vieram à tona, já em 2000 e quebrados, né? E se tornou possível, de repente. Muita coisa aconteceu de uma hora para outra. Fizeram aquele filme sobre o Simonal, o pessoal do Caceta fez aquele filme, entrevistou aquelas pessoas todas. Um biógrafo de São Paulo fez um livro muito bom. A EMI, de repente, relançou numa caixa todos os LPs do Simonal na Odeon, todos com alta qualidade de áudio, inclusive, né? E aí eu achei que eu também tinha coisa a dizer sobre o Simonal e fiz mais um levantamento, tudo mais, conversei com muita gente que tinha intimidade com o Simonal, e aí fiz esse texto que está nessa nova edição da Onda que Se Ergueu no Mar, com a seguinte ideia: bom, enfim, nós perdoamos o Simonal, né? Só faltava ele nos perdoar. Mas ele não teve tempo disso, porque ele morreu antes, né? Enfim, essa é uma das histórias mais pessoais que estão nessa nova edição, como também o meu incrível encontro pela primeira vez com o Tom Jobim, né, em março de 68, e o meu reencontro com ele pela primeira vez, exatamente no mesmo dia, na mesma hora, mesmo dia, mesmo mês, mesma hora, só que 20 anos depois, né? Uma extraordinária coincidência. Tem também um texto grande sobre o Milton Banana, né, que considero um dos grandes figuras mais trágicas da Bossa Nova, o homem que inventou a batida da bateria na Bossa Nova, né, aprendeu direto com o João Gilberto, quando estava sendo gerada a batida do violão, a batida da bateria aconteceu ao mesmo tempo.
E foi essa batida da bateria acompanhando do violão que levou a bossa nova para o mundo inteiro e mantém, sustenta a bossa nova até hoje. E é impressionante que, como eu digo lá, se o Milton Banana tivesse recebido 0,0000, pode botar quanto zero você quiser, 0,1 de royalties, cada vez que alguém bateu a batida da bossa nova, Milton Banana teria morrido bilionário, né? Ao contrário, morreu paupérrimo, não tinha nem bateria em casa e teve uma perna amputada, né? E morreu da maneira mais triste do mundo. Essa história está contada lá. E há uma outra história também, é a história da Nara, né? Não só a gloriosa história dela em jovem, o namoro dela com Ronaldo Bosco, com novas informações que eu não tinha ainda no Chega de Saudade, como depois o meu reencontro com ela. Quando eu estava fazendo o Chega de Saudade exatamente, que eu fui à casa dela, ela estava doente já, ela tinha um tumor no cérebro, já em estágio avançado, mas não se falava naquilo, como se não estivesse acontecendo nada. E eu estava no apartamento dela, no Leme, e ela botou para fora uma quantidade enorme de material, recortes de jornais dos anos 50, do começo de tudo, uma coisa assim, uma coisa preciosíssima. E eu falei para ela, Manara, eu estou começando a fazer um livro assim assado. Então você conta comigo? Pois é, só que eu não estou ainda preparado para mergulhar nesse seu material. Talvez vou levar uns 6 meses, 1 ano, para estar preparado para poder ler o seu material. Aí ela chamou o agente dela, que estava lá, o Miguel Bacelar, e disse, Miguel, você viu o que ele falou, né? Aconteça o que acontecer, quando ele quiser, você passa o material para ele. Como se ela dissesse, né? Eu talvez morra antes, mas o material você vai ter acesso a ele. E, de fato, ela morreu antes, mas eu tive acesso ao material. Essa história está contada também. Ou seja, esse livro traz uma fala de bossa nova, mas de uma maneira que aproxima mais, digamos assim, o texto do leitor, porque, pela primeira vez, o intermediário, que sou eu, está presente na história, né? Agora, com relação ao livro da Heloísa, que é realmente o que interessa, porque, como eu disse, né, como eu costumo dizer, uma coisa é você coletar informações, você juntar histórias que aconteceram. Isso é coisa de quem não tem imaginação para inventar, que é o meu caso. Eu sou obrigado realmente a sair mergulhando no passado, entrevistando gente, né, procurando gente perdida há mais de 200 anos, assaltando a memória das pessoas, né, sendo uma espécie de gigolô da memória alheia, né? Por quê? Porque eu não tenho imaginação, eu não tenho essa coisa mágica que é a capacidade de você criar uma história, né, com personagens que não existem, só existem dentro da sua cabeça e, de repente, têm vida própria, fazem coisas, enfim. O universo da ficção, né, que é o universo do Jorge Amado, do Faulkner, do Fitzgerald, né, da Heloísa, é uma coisa que poucos têm essa possibilidade. Eu não tenho. E o romance dela, Agora e na Hora, em primeiro lugar, trata de uma das várias obsessões dela, embora essa pareça mais predominante, não é a única, talvez nem a principal, que é a morte, né? Que é uma das coisas mais importantes que existem depois da vida, é a morte, né? E ela trata disso com uma familiaridade que é espantosa, né? Considerando que eu convivo com ela diariamente, uma pessoa cheia de vida, né? Tem essa convivência quase que obscena com a morte, né? E principalmente escrevendo sobre ela. Mas esse livro tem uma coisa diferente dos outros, e acho diferente de todos os outros que trataram desse assunto, porque é a história de um escritor, já de certa idade, que levou a vida tentando se firmar como escritor, fazendo um autojuízo de si próprio, juízo esse que não era compartilhado por quase ninguém, ou seja, um escritor que não teve o reconhecimento que achava que devia ter. Isso é uma história mais comum do que a gente pensa. Nós conhecemos muitos escritores assim. E esse escritor resolve tomar uma atitude. Ele sabe que a carreira dele não está mais ou menos estagnada, não vai passar daquilo. Então ele resolve fazer um último ato heróico, de bravura, de modo a chamar a atenção.
ele resolve escrever um livro sobre a morte, um livro de contos sobre a morte, em que muitos dos personagens são escritores que tiveram mortes estranhas ou que tiveram muita intimidade com a morte. O plano dele é escrever esses contos e, ao terminar de escrever, ele se matar em cima dos originais, né? Só isso já é uma coisa que eu acho sensacional. Só que aí, basicamente, a história é essa, ou seria essa, se no meio do caminho não acontecesse uma outra coisa que atrapalhe os planos dele, né? Nem você vai contar, né? Eu acho que dá para contar, porque isso não é o chamado spoiler. Ele descobre que ele está com uma doença fatal. Então, ou seja, ele não vai ter controle sobre a morte dele, que era o que ele queria ter, entendeu? Por exemplo, eu também não vou contar mais do que isso. Mas isso aí que é o que dá o twist do negócio. É sensacional, né? Quer dizer, escrito do jeito da Heloísa, né? Que é de uma mágica, né? Esse que é o negócio da ficção. Escrever com mágica, né? Você tem duas maneiras de escrever. Ou você usa, isso é o Flaubert, mais ou menos, que descobriu. Ou você usa a palavra exata, né? A palavra certa, le mot juste, aquela palavra que não poderia ser outra para descrever essa ou aquela situação. Então, ou você usa a palavra justa, ou você usa a palavra mágica, né? E a ficção claro, a ficção é uma coisa muito rica. Você pega o Graciliano Ramos, por exemplo, ele não usava a palavra mágica, usava a palavra justa, escrevendo ficção. Mas o Graciliano foi uma grande exceção, né? Quer dizer, o normal, né, o bom na ficção é que você pode usar a palavra mágica e você criar situações de grande beleza, ou de grande dor, ou de grande terror, ou de grande tudo, né? Sem de maneira a tornar compreensível ou não o texto, ou seja, a literatura tem muitas possibilidades, né? E a Heloísa domina isso de uma maneira que eu tenho muita inveja disso, né? Tanto que 2 vezes na vida eu já tentei escrever ficção, mas como eu não tenho essa imaginação para criar tramas e plots, eu fui obrigado a me basear em coisas que tinham acontecido. Então, eu fiz um romance, por exemplo, sobre a chegada da corte no Brasil em 1808, para botar o jovem príncipe Dom Pedro, com 12 anos, mas fui obrigado a fazer um grande estudo da época, passei um ano lendo a respeito, para poder criar aquele ambiente em que é tudo verdade, né? O cenário, o nome das ruas, os meios de transporte, vestuário, comida, cheiro, gírias, etc. E aí botei uma história para correr no meio desse cenário real. Depois fiz um outro romance, que é o Bilac Vê Estrelas, a mesma coisa com a Laura Bilac, Zé do Patrocínio, também se locomovendo num cenário que era absolutamente documentário, ou seja, tudo que está ali aconteceu, exceto a história. A Heloísa não precisa disso, né? Ela tira tudo da cabeça dela e é uma coisa que é uma... Eu fico com inveja, sabia, né? Sinceramente. Elo, fala então um pouquinho do seu livro anterior sobre o Rui, As Mortes, só para a gente começar. Eu estava lembrando disso aqui, né? Porque a gente está falando dessa fronteira entre a ficção e a não ficção, né? O Rui está falando dessa inveja da ficção. E, na verdade, eu acho uma coisa muito fascinante brincar com essa fronteira entre a ficção e a não ficção. E talvez, né, por ter convivido nos últimos quase 30 anos com esse não ficcionista, como ele está se dizendo aí, eu que, desde que comecei a escrever, sempre tive a certeza de que eu só escreveria ficção, acabei, de uma maneira ou de outra, resvalando para a não ficção também, né? Então, primeiro, há 10 anos, em 2007, eu escrevi O Lugar Escuro, né? Que é o livro sobre o Alzheimer, a minha convivência com a minha mãe com a doença do Alzheimer,
que foi um livro que eu me propus a escrever uma memória, a não ter nada de ficção ali. Tanto que, quando eu escrevi, eu achava que eu estava escrevendo só para mim. Então, era realmente uma maneira de botar aquilo no papel para organizar melhor na minha cabeça. E eu não tinha planejado fazer isso, né? Escrevi um livro de não ficção, um livro que retratava tudo que tinha acontecido na vida real. Embora fosse um livro tão assombrado ou mais do que muitos livros, né, sombrios ou sobre assombrações, né, essa coisa, esse universo no qual eu sempre transitei na ficção, porque eu me defrontei na vida real com histórias e momentos muito assombrosos, né? Que é essa estranheza de você estar diante de uma pessoa com a qual você conviveu a vida toda e, de repente, a pessoa está ali em corpo, mas ela se transformou em outra pessoa, que é uma experiência muito estranha. Então, eu escrevi O Lugar Escuro. E agora, em 2014, não me lembro exatamente por quê, surgiu essa ideia de eu escrever o livro O Oitavo Selo, que eu dei o subtítulo de quase romance, porque eu escrevi como se escreve um livro de ficção, mas totalmente baseado em fatos reais. E os fatos reais eram exatamente coisas que tinham acontecido com o Rui. O Rui é o personagem principal do livro. Então, veja que eu, né, realmente transitei aí nessa fronteira entre a realidade e a fantasia. Relacionado com a morte também, e com né? relacionado com a morte. Na verdade, O Lugar Escuro é um livro sobre a quase morte, né? Porque o Alzheimer é uma espécie de morte em vida. Então, a realidade em torno de mim também me empurrou para esses temas, né? E o Rui, que vocês estão vendo assim, tão alegrinho e sempre rindo, escrevendo esses livros deliciosos, né, que ele escreve, na verdade, tem uma história de vida barra pesada. Então, o Rui teve 7 confrontos com a morte. E a maneira como ele se relacionou nesses confrontos me chamou muito a atenção. E eu escrevi O Oitavo Selo justamente para falar sobre isso, sobre os confrontos dele com a morte, dos quais eu convivi com apenas os últimos, né? Chama-se O Oitavo Selo, porque o oitavo é o que está em aberto. Na verdade, os 7 selos foram os 7 confrontos com a morte, que remete ao 7º selo do Bergman, que é o filme que mostra o cara jogando xadrez com a morte, né? Então, no passado, o Rui teve problemas com alcoolismo, drogas e milhões de peripécias, mas, de uns anos para cá, ele teve muitas doenças graves e com as quais eu convivi. Foram sustos terríveis, né? Foram momentos muito, muito, muito difíceis, e o Rui sempre se salvou pela palavra. O Rui, num desses momentos, que foi talvez um dos mais dramáticos, e que eu relato no livro, ele descobriu que ele estava com um câncer de garganta, na base da língua, com metástase nos gânglios linfáticos, já em estágio avançado. E quando ele teve aquela notícia no consultório do médico, eu estava ao lado dele. Assim que a gente saiu do consultório, ele virou para mim e falou: vai atrasar o livro. Então, é isso.
E o livro sobre a Carmen Miranda. Era o livro da Carmen Miranda. O livro da Carmen Miranda, se vocês pegarem, é um livro de 600 páginas, absolutamente delicioso, embora no final tenha a parte dramática, né, dos problemas de saúde que ela teve de alcoolismo e drogas e acabou morrendo muito jovem, mas ao longo da maior parte do livro, ela é uma pessoa muito generosa, muito alegre, com aquelas músicas todas deliciosas, muitas histórias engraçadas. Quem lê aquele livro não pode imaginar o que o Rui estava vivendo enquanto ele estava escrevendo aquele livro. O Rui estava assim muito no comecinho, quando ele teve o diagnóstico. Ele escreveu todas aquelas 600 páginas em meio a quimioterapias, radioterapias, cirurgias, punções, as maiores barras pesadas que vocês possam imaginar, sem conseguir se alimentar, uma coisa terrível. E assim, sempre se salvando pela palavra. Então, o 8º Selo é isso, e mais do que qualquer outro, é um livro que ficou exatamente nessa fronteira. Ele é ficção e é não ficção ao mesmo tempo. Legal. Rui, fazendo uma incursão ao passado, para depois a gente ir para o que você está escrevendo agora. Você já parou para pensar que a sua obra hoje, a gente pode dizer que você tem uma obra, né? Foi proposital a escolha dos temas que você elaborou no Garrincha, no Nelson Rodrigues? Tem alguma coisa de proposital nisso? Não, tudo foi aparecendo à medida que foi aparecendo. Por exemplo, começou quando um dia eu tive uma ideia de escrever uma história da Bossa Nova, que era uma coisa que não existia ainda, né? Havia vários livros sobre Bossa Nova, mas eram ensaios, eram estudos, uma coisa assim. E a Bossa Nova não existia naquela época direito. Em 1990, você só tinha alguns livros sobre Bossa Nova, pouquíssimos, mas eram ensaios, eram estudos, eram interpretações, eram uma coisa muito acadêmica, e nas poucas vezes em que se atreviam a contar uma história, como teria acontecido isso ou aquilo, não me parecia convincente, porque as pessoas que tinham feito esse livro não eram do ramo investigativo, digamos assim. Ao mesmo tempo, essa história não caberia mais, não caberia em jornal, também não caberia nas revistas em que eu colaborava. O único veículo realmente teria que ser um livro. Aí telefonei para o Luiz Schwartz, da Jovem Companhia das Letras, falei com ele sobre essa ideia e ele imediatamente aceitou, e eu já saí daquele telefonema já trabalhando. Veja bem que já foi uma façanha eu ter conseguido uma aprovação para esse assunto, porque ninguém queria saber de Bossa Nova em 1988, foi quando eu tive a ideia. Bossa Nova estava absolutamente sepultada, 88, totalmente sepultada e tirada, riscada da memória até da maioria dos seus próprios participantes. Os músicos, então, principalmente os músicos, os instrumentistas, não gostavam de que, de repente, a imprensa lembrasse que eles tinham sido da Bossa Nova, que a Bossa Nova era uma coisa antiga, uma coisa de uma geração anterior, ultrapassada, e isso poderia caracterizá-los como pessoas velhas, entendeu? Né? Ou seja, cultores de um gênero ultrapassado, né? Mas o Luiz Schwartz aceitou essa história, essa ideia, não sei se por minha causa ou porque ele próprio viu as possibilidades disso. O fato é que começamos ali, eu comecei já a fazer as entrevistas, procurar as pessoas, já conhecia muita gente, e fui me empolgando e fui descobrindo um universo maravilhoso, não só o da Bossa Nova, mas o do livro, né? Até então eu estava muito habituado, tinha passado a vida inteira escrevendo para jornal, para revista, mas é um livro inteiramente diferente, né? Quer dizer, até mesmo questão de espaço, né? Quer dizer, o artigo de jornal, de revista, é praticamente um lenço ensopado, né? Em comparação com o livro, que é o Oceano Atlântico, né? Mas eu tentei, desde cedo, né, eu descobri que eu teria que levar para o veículo livro uma certa atitude que eu já tinha em relação ao artigo de jornal ou revista, que era a concisão, né? O fato de você ter espaço para escrever em 500 páginas não te autoriza
a ser rebarbativo e repetitivo e exuberante demais. Você tem que procurar escrever o que é o justo, o que é o simples, o que é o certo, o que é o verdadeiro, né? Ou seja, foi uma coisa que me encantou muito. Ao mesmo tempo, eu descobri que quando você vai fazer um livro como esse, que vai tentar reconstituir toda uma época da vida do seu país, ou da sua cidade, da música, coisa parecida, daquele universo cultural, não adianta você ser ou ter sido apenas um bom repórter, um bom jornalista. Um livro como esse não é uma reportagem. Então, quando falam hoje, até hoje, porque você faz livro de reportagem, não faço livro de reportagem. Eu faço ou biografias ou livros de reconstrução histórica. São duas coisas inteiramente diferentes. E não adianta você ter sido um bom repórter, um grande repórter, isso não vai te tornar um biógrafo, muito menos um historiador. Você, para fazer um livro dessas dimensões, você já tem que ter um conhecimento prévio de muita coisa. Porque se você não tiver, você não vai ter tempo no espaço de uma vida para reunir aqueles dados todos, porque é muita coisa. Então você já tem que partir de uma base muito grande em relação a tudo, né? Então, mas se eu vou fazer a biografia de um dramaturgo, eu tenho que conhecer bastante já de teatro, de modo geral, né? Por acaso, esse dramaturgo também escrevia sobre futebol, então eu já tenho que conhecer muito sobre futebol, né? Ou seja, e por aí vai. Você tem que, no caso do livro sobre o Garrincha, tudo bem, jogo de futebol, que era também um alcoólatra. Então, quer dizer, eu tenho que conhecer o universo do alcoolismo. Não é que eu tenho que saber tudo, né? Mas, enfim, eu tenho que ter os instrumentos para já saber por onde começar para aprender mais. Então, eu me encantei com essa possibilidade do livro, né, de você poder tratar de uma grande quantidade de assuntos dentro dos limites da sua história, e também comecei a me empolgar também com as técnicas, né, de você escrever de você tentar reconstituir a vida de alguém ou um determinado período da história. Por exemplo, você aprender, por exemplo, que no caso de uma biografia, você não pode, de repente, pegar um ramal e sair por ele e deixar o seu biografado fora do livro, entendeu? Eu vejo muito isso, eu leio biografias aí de outras pessoas, de repente o biografado desaparece do livro, passa 15 páginas fora do livro. Ou seja, eu me dou o trabalho de não deixar o meu biografado passar mais do que 2 páginas fora do livro. É o máximo que eu acho que o leitor pode aguentar. Enfim, eu fui me empolgando com essa coisa, e aí já no meio do trabalho do Chega de Saudade, o livro não tinha nem saído ainda, eu me dei conta de que eu sempre fui grande admirador de Nelson Rodrigues, passei a vida inteira lendo a obra de Nelson Rodrigues, vendo as peças dele, lendo as crônicas sobre futebol, enfim, me interessando por ele. E, embora eu conhecesse vagamente, eu frequentava apartamentos no Rio que ele frequentava também, eu cansei de ver o Nelson Rodrigues na mesma sala que eu estava, eu não era amigo dele, mas eu sabia que ele tinha tido uma vida muito interessante, embora eu soubesse muito pouco, mas eu sabia de alguns detalhes da vida dele, até ouvi ele falando, que me interessavam muito. Então, já também sugeri ao Luiz Schwartz: Luiz, quando terminar esse livro sobre Bossa Nova, eu queria fazer a biografia de Nelson Rodrigues, o que você acha? Também, Nelson Rodrigues era um escritor, uma pessoa com um perfil completamente anti-Companhia das Letras, né? Ou seja, carioca. E estava tão por baixo quanto a Bossa Nova quando você fez o Chega de Saudade. Tinha morrido quase 10 anos antes, totalmente esquecido, ainda com aquelas pechas, né, de reacionário, de tarado, de pornográfico, etc. Além de ser uma personalidade muito anti-Companhia das Letras, né? Carioca, suburbano, falava de futebol, né? Ou seja, meio personagens maníacos, né? Tarados, coisa parecida. Mas, mais uma vez, quer dizer, o Luiz me deu esse crédito. Então, assim que eu acabei de fazer o Chega de Saudade, o livro estava já rodando, eu já estava mergulhado no Anjo Pornográfico. Aí o Anjo Pornográfico, o Chega de Saudade saiu, foi um sucesso, o Anjo Pornográfico saiu, foi um outro sucesso. E aí eu não tinha nenhuma ideia ainda definida. E 15 dias depois de publicado o Anjo Pornográfico, eu estava a bordo de um avião com a Elô e me ocorreu fazer um livro sobre alcoolismo, em que a ideia central seria o alcoolismo.
Mas aí eu pensei, bom, não é um livro sobre alcoolismo exatamente, porque não é um ensaio, não é uma análise, não é um estudo, eu quero contar uma história. Eu preciso de um personagem para me conduzir essa história. Aí me veio imediatamente à cabeça a figura do Garrincha, que servia completamente ao que eu queria, pelo seguinte: eu não queria contar a história de um derrotado, eu queria contar a história de um vencedor. E, por incrível que pareça, o Garrincha foi um grande vencedor. Entre 1958 e 1962, ele foi a pessoa mais amada do Brasil. E eu me lembro disso até pessoalmente, porque eu estava na praça já tinha 10 anos mais ou menos nessa época ou mais, e acompanhei aquilo tudo, sabia que o Garrincha era uma figura amada, até por quem não torcia pelo Botafogo como eu, cansei de ver o Garrincha ganhar do Flamengo, mesmo assim não consegui odiar o Garrincha, e ele era, pela seleção brasileira, uma figura nacional e adorável, e a imprensa criou todo um mito a respeito dele, que depois foi desmentido, né, cruelmente pela realidade, e era uma história interessantíssima de ser contada, e servia ao meu propósito, né, de fazer um livro sobre um problema que eu achava e acho que é muito grave no Brasil, que é o alcoolismo. Então, daí surgiu o Garrincha. Fiz outros livros depois, aí passaram-se alguns anos e eu comecei a alimentar a ideia de biografar uma mulher, né? Fugir daquela coisa do universo masculino e mergulhar na vida de uma mulher. Aí pensei em várias possibilidades, uma delas Leila Diniz, outra Carmen Miranda, outra não sei mais quem, até que a figura da Carmen cresceu enormemente na minha cabeça, porque eu vi que ali havia possibilidades extraordinárias, né, de contar também a história da indústria radiofônica no Brasil, da indústria fonográfica no Brasil, da indústria de cinema no Brasil, da indústria de entretenimento no Brasil, com os cassinos, com tudo, né, dos quais ela foi a grande personagem de tudo isso só existiu porque ela existiu, e, finalmente, também a carreira dela nos Estados Unidos, que era a coisa mais fácil de levantar, porque os americanos não jogam nada fora. Mas o que basicamente me interessou era contar a história dela no Brasil, né? Da infância dela, adolescência dela. E aí eu não podia imaginar, mas estavam me esperando, né, revelações sensacionais, absolutamente inéditas e tudo mais. Enfim, nada foi planejado, tudo foi surgindo à medida que ia surgindo, mas com uma coisa interessante. Quando eu saía... Olha, eu não sei quantas dessas ideias surgiram no banheiro, durante o banho. Viu? Impressionante como você toma banho, não sei porque a cabeça fica liberada, você começa a ter ideias, né? Aí aconteceu o seguinte, eu me convencia, assim, dava aquele lampejo, biografar fulano de tal. Eu já via direto, já todas as possibilidades em volta, e quando saía do banho, já com a cabeça, vamos ver, o que eu tenho em casa para começar o trabalho, né? No caso de livros, ou filmes, ou discos, ou recortes, ou coisa parecida. Aí eu começava a andar pelas estantes, pelas gavetas, começava a juntar material, aí descobria que eu tinha um material enorme já sobre aquele personagem que eu tinha acabado de decidir que eu ia biografar. Aí eu chegava assim à conclusão, olha, eu não sabia, mas eu estou me preparando há anos para fazer essa biografia, e eu não sabia. Elô, quando Fala. te deu quando você teve a ideia de pegar os livros do Rui e transformá-lo nessa outra linguagem que é rádio? Conta isso para a gente. Não, essa ideia nós tivemos juntos, né? Na verdade, é o seguinte, o Rui ele é tão obsessivo que quando ele começa a fazer uma biografia ou um livro de reconstituição histórica, ele mergulha de tal forma, ele não só descobre, como ele falou aqui, que ele estava se preparando para aquilo a vida toda, porque ele descobre que ele tem 1 milhão de discos e livros e recortes, né? Porque a casa é uma verdadeira... é um museu, é um arquivo, é tudo, né? São centenas de metros distantes, e, além dos livros, discos, filmes, pastas com recortes de todas as épocas. Então, além desse material fabuloso que ele tem, né? A casa ser um grande arquivo,
ele tem a obsessão natural dele. Então, quando ele começa a trabalhar num assunto, ele só assiste filmes daquela época, só ouve músicas daquela época, só fala naquilo. Então, ele começa a contaminar todo mundo que está em volta. É insuportável, não sei como é que Então, suporta. por exemplo, começou com a Carmen Miranda. Quando o Rui estava fazendo o livro da Carmen Miranda, ele ouvia tanto a Carmen Miranda, e principalmente a Carmen Miranda brasileira, que as fabulosas gravações que ela fez entre 1930 e 1939, quando ela foi para os Estados Unidos, que eu comecei a ficar apaixonada pela Carmen Miranda. E aí a minha filha, que trabalha comigo, também é jornalista e mexe também com literatura, é tradutora, também ficou apaixonada pela Carmen Miranda. Então, foi assim que eu e a Júlia, minha filha, começamos a trabalhar com teatro musical. E escrevemos um primeiro esboço de uma peça musical sobre a Carmen Miranda. Depois, nós escrevemos uma peça sobre o Era no Tempo do Rei, que foi encenada, foi maravilhosa. Depois, uma sobre o Bilac Vê Estrelas. Então, as coisas que o Rui faz é tudo tão intenso que a família inteira começa a entender do assunto e a lidar com aquele assunto, e a gente acabou fazendo produtos a partir disso. Mas aí entra a competência delas como em criar ficção em cima de uma coisa. É verdade, que foi, a gente toma liberdades, né? O Bilac Vê Estrelas, por exemplo, que foi uma peça que a gente fez em 2014, não, foi 2015, que foi muito bem, foi super legal, é uma peça musical. A gente mudou completamente a história, né, Rui? A gente nem deixa ele ler antes, quando a gente está trabalhando, para ele não se meter. Mas, enfim, o Rui é um manancial inesgotável, porque ele lida com vários assuntos e ele tem ele é uma fonte de informação fabulosa, né? Então, daí surgem ideias, né? Mas a história da Rádio MEC está muito legal. Da né? Rádio MEC Quantos começou programas assim, começou com A Noite do Meu Bem, né? Em 2014, ele fez A Noite do Meu Bem, foi 2014? 2015. 2015, A Noite do Meu Bem, sobre samba-canção. Só se ouvia samba-canção, né, lá em casa. Todo mundo da família começou a ouvir samba-canção. As músicas são maravilhosas. Os intérpretes são incríveis. Lúcio Alves, Dolores Duran, Elisete Cardoso, Dick Farney, Maísa. É uma coisa sensacional. Aí surgiu a ideia, eu não me lembro como foi. Foi nós dois que tivemos a ideia, né? Nós fizemos juntos. O Rui estava fazendo rádio, começou a fazer rádio, né? Antes um pouco, não foi? O Rui, quando era criança, o Rui começou fazendo, não posso contar que ele briga. O Rui, com 11 anos, já tinha programa de jazz na rádio, é insuportável. Mas ele não gosta que fale. Mas eu vou contar tudo isso num livro que eu estou preparando pelas costas dele. Mas aí a gente teve a ideia de fazer uma série de programas de rádio. Fizemos para a Rádio MEC 8 programas sobre samba-canção. Escrevemos juntos, escolhemos as músicas juntos. Eu que nunca tinha feito rádio na vida. E foi um sucesso. O rapaz lá da Rádio MEC ficou maluco. E aí passou para a FM Cultura de São Paulo. Dali várias rádios no Brasil todo quiseram. E assim começou. Aí nós fizemos uma série sobre bossa nova, justamente chamada A Onda que se Ergueu no Mar, aproveitando o relançamento do livro. E agora estamos trabalhando numa série sobre Carmen Miranda. Para a rádio também, né? Para a Rádio MEC. Boa noite, José Ângelo. Tudo bem, Afonso? Você sempre nos presenteando com bons espetáculos de audições aqui, né? Com bons escritores. Mas tem 2 perguntas para o Rui aí, sobre o Garrincha. A primeira, você aprendeu a jogar bola quando você fez o Garrincha? Você aprendeu a jogar? Jogou bem? Não,
Eu poderia ter sido o maior jogador da história do futebol brasileiro se as pernas obedecessem ao cérebro. Nunca aconteceu. Então, com isso, eu era péssimo. Eu era dono da bola, então tinha essa vantagem. Igual 200 De milhões. qualquer maneira, quando eu botei óculos aos 24 anos de idade, eu tive que encerrar minha carreira futebolística. A pergunta é o seguinte: há pouco tempo eu escutei você dando uma entrevista sobre o Garrincha e aquilo que a gente sempre pensou, que você falou do Milton agora, que morreu na penumbra, na pior, e a gente pensava isso do Garrincha. Eu escutei você contando que não foi bem assim, ele terminou, teve muito apoio, ele mesmo que não quis, né? Você até falou muito da participação da Elza Soares, mas eu ouvi muito rapidamente, me chamou a atenção. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, se for possível. Não, essa a tendência nossa brasileira, né, de vitimizar as pessoas e das pessoas se deixarem vitimizar. O alcoólatra ele é a vítima perfeita, né, porque a culpa do que acontece com ele nunca é dele, é sempre dos outros, né? Então, o Garrincha, nos últimos anos de vida, deu várias entrevistas, inclusive algumas estão na internet, entrevista que ele deu para a TV Cultura de São Paulo e outras. Assim, o repórter pergunta: e aí, Garrincha, alguém te ajudou na vida? Ele disse: não, ninguém me ajudou, ninguém nunca me ajudou. Né? Não é verdade. A verdade é a seguinte: nunca houve alguém tão ajudado quanto o Garrincha. Né? Todo mundo ajudou o Garrincha. Né? Os jornalistas que esconderam tudo que sabiam dele sempre, o ajudaram. Pensavam o ajudando, não estavam, mas pensam que ele estavam ajudando. Os clubes, né, que contrataram o Garrincha, depois que ele saiu do Botafogo, né, que acreditaram nele, que ele ainda podia continuar jogando, também o ajudaram. Né? Os vários empregos que ele deram para ele, quando ele encerrou a carreira, teoricamente, teve vários empregos no IBC, né, empresários, né, gente rica, deu dinheiro para ele. O Zé Luiz Magalhães Lins, do Banco Nacional, deu dinheiro para ele. O dono do Ponto Frio deu muito dinheiro para ele. Lá na Itália, ele ganhava dinheiro para ficar lá nas exposições do Brasil, ali diante de uma máquina de café, né? As pessoas chegavam para ele tomar um cafezinho com as pessoas, para promover o café do Brasil. Ele não tomava café nunca, né? Ele não vai tomar café, nem detesta café. Ou seja, ele teve a ajuda fundamental de os ex-jogadores, né? que eram unidos numa associação de apoio a ex-jogadores profissionais, né, cansaram de recolher o Garrincha, né, caído no chão, levar para fazer tratamentos, né, dos quais ele fugia 2, 3 dias depois, sabe, também não davam certo. Né? E a Elza Soares, mais do que todos, né, promoveu um jogo de futebol, um jogo de despedida dele no Maracanã, né, onde todo mundo teria que pagar para entrar, né, que os bandeirinhas, o juiz pagou, os jogadores todos pagaram o ingresso, todo mundo pagou, só uma pessoa não pagou ingresso naquela noite, foi o general Médici, né? Que esse entrou de graça, mas todos os outros pagaram. E deu uma renda monumental, porque tinha 140 mil pessoas no Maracanã para despedir do Garrincha, sendo que a renda seria toda para ele, embora uma renda já toda comprometida. Então, parte desse dinheiro vai para comprar um apartamento para cada filha. Né? A outra parte vai para abrir uma caderneta de poupança para cada filha. Outra vai para isso, para aquilo. E aí sobraria uma quantia X que seria para o Garrincha e para a Elza, né? Quer dizer, que também durou um mês. Né? Ou seja, todo mundo ajudou o Garrincha e ele não se deixou ajudar. Né? Infelizmente, teve aquele fim triste. Essa era a ideia, era tentar desmentir essa história, né, de que nunca foi ajudado por ninguém, que as pessoas acreditavam nisso, até que leram algumas, quando leram o meu livro, viram que não era assim. Ô, Rui, aproveita e fala do samba-canção. Você não falou na opção pelo samba-canção? O samba-canção foi o tema do meu livro, A Noite do Meu Bem, que é uma espécie de... uma coisa que sempre me intrigou, né?
Porque a Bossa Nova, não sei se depois do meu livro Chega de Saudade, ou do tudo que aconteceu quando a Bossa Nova voltou à cena em meados dos anos 90, voltou a tocar no rádio, as gravadoras começaram a lançar discos e mais discos de Bossa Nova, de repente, coisa que não existia antes. Inúmeros artistas, né, que estavam com suas carreiras encerradas, como a Claudete Soares, como os Cariocas e outros, voltaram a trabalhar, né, e fazer sucesso, voltaram a ter uma vida profissional. Outros que estavam lá ainda meio no limbo, né, passaram a ter um prestígio como nunca tinham tido antes, entre os quais o Donato, né, enfim. Não, até os que surgiram, como o Roberto Sá. E uma grande quantidade de jovens, né, que começaram a cantar, porque descobriram a Bossa Nova, descobriram que aquela... Enfim, não é que a Bossa Nova tenha voltado para ser a rainha das paradas de sucesso, de jeito nenhum, e felizmente não era, né? Porque tudo que vai para as paradas de sucesso no Brasil, você tem que desconfiar profundamente. Mas, como eu costumo dizer, os sabiás e os bem-te-vis cantam o dia inteiro e também não estão na parada de sucesso, né? Quer dizer, a Bossa Nova voltou a ser um gênero existente na música brasileira. E aí começou, até contrariando minhas melhores expectativas, a Bossa Nova voltou até demais, né? Porque, de repente, começaram a ficar loucos por Bossa Nova, começaram a fazer estudos sobre Bossa Nova, quantidade de livros, né, e de discos sobre Bossa Nova que saiu nos anos seguintes, uma coisa monumental. E criou-se uma ideia pela qual eu não sou responsável absolutamente, porque eu não acredito nisso, que é a seguinte: a de que tudo que aconteceu na música popular brasileira, desde o começo, foi acontecendo e se superpondo e acontecendo para resultar na Bossa Nova. Como se a Bossa Nova fosse a suma, a antológica, né, de toda a música brasileira. Como se tudo que aconteceu antes não tivesse passado de uma preparação para a Bossa Nova. E numa dessas, quer dizer, isso aí é um absurdo, evidentemente, porque a música brasileira dos anos 30 é uma coisa de uma riqueza monumental, né? Só não é maior do que a da música americana, devido às limitações do Brasil em relação aos Estados Unidos, né? Mas é uma coisa extraordinária a música brasileira dos anos 30, e eu diria que também dos anos 20, dos anos 10, sabe, dos anos 40 e 50, isso não tem dúvida, mas enfim. E outra ideia também maluca, que começou a se alimentar em relação a isso, é de que o samba-canção, um gênero brasileiro de grande popularidade nos anos 40 e 50, teria sido também uma preparação para a Bossa Nova, que só existiu para poder existir a Bossa Nova, como se fosse uma pré-Bossa Nova, né? Um rascunho, digamos assim, né? Que depois a Bossa Nova viria passar limpo, evidentemente, completar, né? E aí dane-se o samba-canção, entendeu? Mas aí, quer dizer, esse é o problema de você, ou a vantagem de você ter uma certa idade, né? Eu fui contemporâneo da Bossa Nova. Eu fui contemporâneo também de uma última parte do samba-canção e me lembro perfeitamente, né, como o samba-canção, que eu não sabia, mas era muito anterior à Bossa Nova, ele veio seguindo, aí apareceu a Bossa Nova, ele foi contemporâneo da Bossa Nova em termos comerciais, fortíssimo, e sobreviveu à Bossa Nova, né? Impressionante. Em 1965 já não se falava mais em Bossa Nova, ninguém queria já saber da marca Bossa Nova, já estava inteiramente posta na ilegalidade, digamos assim, e o samba-canção continuou sendo praticado, inclusive com esse nome. Então, e eu me lembro perfeitamente que desses nomes, Nora Ney, Dolores Duran, Elisete Cardoso, Dick Farney, Lúcio Alves, quer dizer, Maísa, muitos deles também fizeram parte da Bossa Nova, mas era uma coisa inteiramente diferente, né? E era um universo que me intrigava, né? Então, eu resolvi mergulhar nisso. Também ofereci essa ideia para o Luiz Schwartz, também na Companhia da Letra, aceitou imediatamente, já saí trabalhando. Levei 3 anos mergulhado na investigação, o que era esse fenômeno, né, musical que aconteceu numa época, a partir de 1946, mais ou menos, e que foi seguindo pelos anos 40 e 50, numa época em que o Rio era a capital do federal e tinha todas as boates do Rio, que eram assim,
uma média de, em certos momentos, 70 ou 80 boates ao mesmo tempo em Copacabana, né? Todas tocando samba-canção. Quer dizer, que fenômeno é esse? Volume de gente trabalhando imenso, né? Exatamente, sabe? Se você pensar na quantidade de garçons, de maîtres, né? De músicos, de cantores, de choferes de táxi, né? de leões de chácara, né? De cozinheiros e garçons, né? Porque tinha comida também nessas boates, tinha tudo. Quer dizer, aquela gente toda vivendo em função de um tipo de música, né? E de um tipo de um estilo de vida que era praticado naquelas pequenas boates e que, para ser entendido hoje, a não ser que tenha maiores de 70 anos aqui na plateia, tem que ser explicado para que as pessoas acreditem. O que era uma boate do Rio nos anos 50? Era um lugar onde você ia, você se vestia para sair de casa para ver um show, e depois acabava o show, voltava para casa, como a gente faz hoje quando a gente vai ao teatro ver um show? Não. A boate era uma casa noturna, pequena, normalmente, devia caber no máximo assim, 60 pessoas, 15 mesas, digamos assim, onde você chegava a qualquer hora da noite, a partir de 7 horas da noite, até o último cliente, às 10 da manhã do dia seguinte, você chegava nesse lugar a qualquer hora que você quisesse, ia ter uma mesa lá, se não tivesse, tinha uma banqueta no bar ali, onde você ia tomar o seu uísque, ia ter alguém te servindo, quisesse jantar às 4 da manhã também jantava, tinha lá pessoas, seus amigos, ou então, se você não conhecesse ninguém, você podia bater papo com o garçom, ou com o maître, e ou você ia porque sabia que ali frequentava um cara do ministério tal, você ia lá pegar informações, ou você era amigo desse ou daquele, da política, etc. Ou então você está a fim de arranjar uma namorada, embora não tivesse mulher desacompanhada. Sempre podia pintar ali um flerte com a mulher de um casal, coisa parecida, ou então você levava uma namorada. Enfim, era o lugar onde você ia para a boate. O que estivesse acontecendo lá, você só ia saber depois. Mas tinha uma coisa que estava acontecendo sempre, a música, né? Ia ter sempre um piano, alguém num piano tocando, você não precisava prestar atenção nele se você não quisesse, mas ele ia estar lá tocando para você, com um contrabaixo, uma bateria, e por volta de 11 da noite, depois, por volta de 1 e pouco da manhã, por volta de 3 e pouco da manhã, de repente, alguém ia chegar no microfone e cantar meia dúzia de músicas. Essa pessoa que ia lá cantar, de repente, 3 vezes por noite, era ou a Linda Batista, ou a Nora Ney, ou a Aracide Almeida, ou a Dolores Duran, ou a Elisete Cardoso, ou a Doris Monteiro, ou a Maísa, ou o Dick Farney, ou o Lúcio Alves, ou o Agostinho dos Santos, ou o Tito Madi, no fim do processo Calbi. Enfim, esses grandes nomes estavam ali do seu lado cantando, entendeu? É claro que você ia parar de falar para prestar atenção, porque cantavam grande música, os grandes compositores. E era um tipo de música que, até pelas condições do recinto, não era uma coisa, sabe, de você se esgoelar, de cantar, sabe, não é chegou o general da banda, chegou, ou seja, é uma coisa mais intimista, é o Risque, é o Ninguém Me Ama, né? É o De Cigarro em Cigarro, é o Ouça, né? É o Canção de Amor, é enfim, um repertório monumental, maravilhoso, né? Uma música muito adulta. Uma música, exatamente, era uma boemia adulta, né? Uma das poucas exigências que se fazia é que você tivesse de terno para entrar no lugar desse, né? Ou seja, terno e gravata, porque... É difícil a gente não contextualizar que era a capital federal e os ministérios estavam lá. Todos os ministérios, o corpo diplomático, todos os políticos, o poder a frequentava Câmara, o Congresso inteiro, os empresários, tudo mais. Os políticos todos, porque os políticos, quando o Rio era a capital, não moravam nos seus estados e iam de terça a sexta ao Rio, como fazem hoje em Brasília. Eles moravam no Rio e, de vez em quando, uma vez a cada 6 meses, iam lá nos seus burgos visitar seus eleitores. Eles moravam no Rio porque havia uma grande atividade política e era preciso você estar presente ali para você discutir as coisas, né?
E, então, quer dizer, esse universo humano era que sustentava as boates, porque era caro, você quiser, era comparativamente caro. Você estava lá, você tomava uísque, né? Ou seja, você estava de terno e gravata. A sua mulher estava bem, o cara levava a própria mulher, ela estava bem vestida, ela estava penteada, estava perfumada, estava estreando o vestido, né? Imagina se alguma dessas mulheres, né, Teresa Souza Campos, Lourdes Catão e as outras mulheres do gênero, né, se iam ficar repetindo vestido, né? E o primeiro que iam à boate 3, 4 vezes por semana, né? Porque a boate era o lugar para você ir para encontrar as pessoas. Então, quer dizer, você era um lugar elegante. Essa mulher podia ter 23 anos, 25 anos de idade, mas era como todo mundo naquela época, as pessoas eram mais adultas, né? Então, era a boemia do terno e da gravata, do uísque, né? Do sapato bem engraxado, né? Do cabelo bem penteado, do banho tomado, evidentemente, e onde se discutiam as coisas, sérias ou não, mas, enfim, era uma boemia adulta, né? Não é como hoje, né? Quer dizer, muitas coisas mudaram. Hoje a boemia é a boemia do chopp, né? Do chinelo, né? Da mochila, né? Do chulé, né? É um pouco diferente, né? Isso é só uma descrição. Que chulé é esse? Onde é que você tirou esse chulé? Não imagino que seja. Bom, enfim. Então, esse universo aconteceu entre 1946 e 1960 e pouquinhos, né? E era um universo inteiramente ignorado pelos nossos historiadores, né? Você explicou essa música mais lenta, mais cantada abaixo, talvez pelo tamanho, a característica do samba-canção, do tamanho da boate? Esse foi um dos fatores, né? Mas você tem que ver também que, a partir do fim da guerra, os alemães inventaram, antes da guerra, a fita magnética, a 3M, né? Que ia ser uma coisa revolucionária em termos de gravação fonográfica. Aí veio a guerra, atrapalhou tudo. Aí, quando terminou a guerra, os americanos, os ingleses, não sei, foram lá e tomaram a 3M dos alemães e mudou a maneira de gravar, né? Quer dizer, a gravação deixou de ser aquela gravação direta na cera dos 70 rotações e passou a ser uma gravação com muito mais recurso, né? Inclusive de qualidade sonora. E isso, a cada vez, a história da fonografia ensina que, a cada vez que você você tem um progresso na gravação fonográfica, a tendência era, né, abaixar o tom de voz, entendeu? Você cantar mais baixo, a música ser mais delicada, mais sofisticada, né? É claro que nada disso se aplica mais hoje, mas durante algum tempo, durante muitos anos, foi isso que aconteceu. Então, houve uma tendência natural na música popular internacional, a partir de 45, 46, de fazer uma coisa mais suave, mais delicada e mais sofisticada, né? É evidente que uma música que você vai cantar de maneira mais suave, mais lenta e tudo, vai exigir uma letra muito mais sofisticada, né? Muito mais caprichada, porque as pessoas vão estar prestando atenção. Então, isso explica, por exemplo, o fabuloso universo de letras, né? Na própria música brasileira, no final dos anos 40, em todos os anos 50, né? Que a bossa nova, de certa maneira, fez também, só que a maneira dela. Mas, enfim, esse repertório das boates era extraordinário e era também o mais popular do Brasil. Impressionante como, se você pega as paradas de sucesso brasileiras, né, dos anos 40 e 50, os cantores de samba-canção eram os grandes cartazes nacionais, né? As pessoas que mais vendiam disco eram os cantores de samba-canção. Você pega as discografias... Mesmo já na época da Bossa Nova? Ainda, exatamente, mesmo na Bossa Nova. Você tinha o Miltinho, né? Você tinha Agostinho dos Santos, sabe? Eram todos grandes sucessos, né? Eram os grandes cartazes. E você pega as discografias de música brasileira, que hoje tem muitas espetaculares, que são listas de todas as gravações feitas no Brasil, de 1902 a 1962, principalmente, você vai ver que nos anos 40, grande parte dos anos 50, era assim, o samba-canção respondia por 50% do mercado.
pelo menos. É um fenômeno, né, musical. E de altíssima qualidade. Sendo que é o seguinte, o que é o samba-canção? É uma canção com um sotaque de samba, ou um samba adocicado pelo fator canção. O que significa isso? Significa que a canção é um gênero musical praticado no mundo inteiro. Todos os países do mundo, praticamente, produziam canção. Os americanos produziam todas essas grandes canções americanas que o Sinatra cantava, Bing Crosby cantava, eram canções, né? Os franceses foram grandes cultores da canção, com Edith Piaf, com Yves Montand, com Charles Navour, com Charles Trenet, com Gilbert Bécaud, etc., né? Os mexicanos e os cubanos, né, que fizeram os boleros, também eram grandes canções. Até os italianos fizeram grandes canções. Enfim, é um gênero universal, a canção. Cada país faz de um jeito de acordo com a sua característica rítmica. Então, uma coisa é você ser o melhor do mundo fazendo samba. Claro, ninguém mais faz samba, né? Só o Brasil sabe fazer samba. Só o argentino sabe fazer tango. Outra coisa é você competir na categoria canção, porque todo mundo faz, entendeu? E a canção brasileira, que é o samba-canção, é de nível absolutamente mundial, né? Eu acredito até que nos anos 50 o Brasil fez mais grandes canções até do que os americanos. Elô, você queria falar alguma coisa na hora que você pegou? Não, eu queria só... Bom, estamos aqui no universo da música, mas voltando ao universo da literatura, estava me lembrando, quando eu estava falando dessa fronteira entre a ficção e a não ficção, de uma história referente a esse livro, que é uma história que a mim me impressionou muito, que quando eu comecei a escrever Agora e na Hora, é um livro que eu levei muitos anos para escrever, porque eu largava ele e voltava, largava e voltava, ao contrário de todos os meus outros livros. Mas explica por que você fazia isso. Pois é, isso que eu quero contar. Eu demorei a entender por quê, mas eu acabei entendendo que eu estava... Porque como o personagem morre, né, eu achava que eu ia morrer quando eu terminasse o livro. Talvez influenciada, né, pelo Rui, às avessas, né? Ele que não morre porque tem um livro para terminar. Então, eu achava, no fundo... Eu comecei a perceber que eu estava achando que eu ia morrer quando eu terminasse o livro. Agora, aí aconteceu uma coisa realmente estranha e curiosa. Quando eu comecei a escrever o livro, ao compor esse personagem, desse escritor, eu me inspirei vagamente num conhecido nosso, um escritor chamado Marco Santa Rita. Me inspirei nele porque ele foi um cara muito dedicado à literatura a vida inteira, e o Rui conheceu ele há muitos anos, quando ele... Você tinha o quê? Você tinha 20 e poucos anos, né? E o Rui tinha me contado que o Santa Rita, nessa época, tinha um dia comentado com ele, que se não conseguisse ser escritor, na época não tinha nenhum livro publicado, se não conseguisse ser escritor, ele ia se matar. Isso ele comentou com o Rui. Na época, o Rui contou isso para mim. Então, quando eu fui compor o livro, quando eu fui inventar esse personagem do escritor, eu me lembrei do Santa Rita, me inspirei vagamente nele. Digo vagamente porque não pensei mais no assunto. E aí a história se desenrolou da maneira como o Rui contou. Ele pretende se matar, só que quando ele está escrevendo esse livro terminal, ele descobre que ele está com um câncer no pulmão e que ele tem poucos meses de vida. Eu escrevi isso. Passaram-se anos, porque, como eu disse, eu levei muito tempo escrevendo o livro, e aí, algum tempo depois, o Santa Rita descobre que está com câncer no pulmão e morre de câncer no pulmão. Ou seja, ele que inspirou o personagem fez exatamente o que o personagem tinha feito. Então, eu, que já estava com medo de morrer quando terminasse o livro, depois dessa história,
fiquei mais ainda. Né? É, e aquela, Mas aí tomei coragem, terminei e não morri nem nada. Pronto. e aquela coisa impressionante que a gente foi visitá-lo, né, pouco antes dele morrer, e o apartamento dele era um apartamento muito estreitinho, né, uma coisa assim, mas mínima, né, comprido, parecia uma caverna, né? E parecia com a história que eu já tinha escrito. Parecia né? com o cenário que você já tinha escrito, imaginado, né? Aquelas paredes muito próximas uma da outra, com as estantes, né? Era cercado de estantes, como se morasse numa caverna de estantes, né? Que foi o que você já tinha descrito no livro. Né? É impressionante essa relação entre a realidade e a ficção, né? Por isso que é aquela coisa mágica, né, que eu estava falando. Né? Rui, nós temos que encerrar, mas tem 2 assuntos que eu queria que você tocasse antes. Né, Elô, a gente falou, primeiro é os 50 anos, né, o Rui está comemorando 50 anos de escrita. Segundo é o livro novo, que eu acho que não tem nada a ver a década de 20. Não vai descobrir 50 anos de escrita, não. 50 anos de jornalismo impresso, matéria assinada na grande imprensa. Foi quando ele publicou a primeira matéria no Correio da Manhã. Que de escrita... Eu estou chamando de 50 anos de palavra impressa, né? Mas impressa na grande imprensa, né? Que o Correio da Manhã, em 1967, em maio de 67, ainda era o grande jornal brasileiro, o mais tradicional, o mais importante, né? O mais histórico, né? E sempre foi o jornal que meu pai leu, que meu avô leu, desde a sua fundação em 1901. E a minha, eu cresci lendo o Correio da Manhã, e sempre foi a minha grande ambição. Como eu disse, de ser jornalista desde cedo, minha meta era um dia ser do Correio da Manhã. O que eu consegui, meio que sem fazer muita força. Eu só estava lá, né? Quando eu fui fui convidado a ser do Correio da Manhã. E isso foi em maio de 67. Muita coisa aconteceu a partir daí. Eu colaborei, eu tive a sorte, né, de trabalhar em alguns jornais no grande ou último momento da vida deles. Né? Quer dizer, eu era do Correio da Manhã, por exemplo, em 68, dia 13 de dezembro de 68, quando o Correio da Manhã foi invadido pelos militares no ato 5, e ali foi o começo do fim do Correio da Manhã. Eu estava no Jornal do Brasil no meados dos anos 70, quando o Jornal do Brasil, devido a uma série de fatores, era o jornal mais bem informado sobre tudo que está acontecendo, no que já era o embrião da abertura. Né? Eu estava na Folha de São Paulo em 84, quando a Folha liderou a campanha das diretas. Né? Então foram grandes momentos, esses 3 jornais, que eu tive a sorte de estar presente. Enfim, trabalhei numa série de veículos, né, fazendo uma série de coisas diferentes em jornal e revista, né, sendo desde repórter especial, colunista, editor, diretor, né, só faltei, enfim. E trabalhando também em outros veículos também, tipo, escrevi rádio, escrevi televisão, escrevi disquinho infantil, né? Ou seja, só não escrevi bula de remédio, mas agora estou ameaçado de escrever, porque me convidaram a fazer umas bulas de remédio para a Baia. Não, você escreveu isso numa coluna da Folha, Pois que tinha já feito Aí, de repente, alguém... tudo, menos escrever bula de remédio. Aí a Baia se comunicou com ele. Então, a Elô achou que havia muito material. Bom, e, evidentemente, quer dizer, nem tudo que foi escrito nesse período todo são pastas e pastas, né? Como disse Elô, é uma parede, né, de pastas, de recortes, de jornais, de revistas, tudo classificado pelo ano em que foi publicado e tudo. E grande parte desse material já saiu em outros livros, né, artigos sobre cinema, sobre literatura, sobre música popular, sobre tudo, sobre uma série de coisas, tudo organizado pela Heloísa, mas aí ela achou que se fosse fazer um livro que fosse um apanhado, um representativo desses 50 anos, o enfoque deveria ser os artigos polêmicos, né? Deixa a Heloísa falar. É melhor que ela fale. Conta, Heloísa. Os artigos politicamente incorretos. Não sei se foi essa a intenção inicial, mas assim se revelou, porque nós fizemos uma seleção,
o Rui fez uma pré-seleção, né, meio uma autocensura lá, teve certas pastas que ele não me deixou abrir. Mas ele me deu uma massa gigantesca de textos, e eu comecei a fazer a seleção, e depois a gente discutindo, foi chegando até chegar a esse número de 50 textos. E, realmente, como cobre um período muito grande, né, tem coisas publicadas no Pasquim, e de várias épocas, tem muitas matérias que são de uma época em que a questão do politicamente correto não existia, né? Então, acabou que o livro se revelou assim, meio moleque. Então, a gente acabou chegando ao título, que é Tréfego e Peralta, 50 textos deliciosamente incorretos. E está uma delícia de ler, está muito engraçado, tem coisas sensacionais, textos brilhantes, muito bem escritos, mas os assuntos, em alguns momentos, podem talvez até chocar algumas pessoas. Então, por exemplo, tem várias entrevistas longas que o Rui fez para Playboy, para Status, né, de assuntos assim picantes. Aí, entre essas entrevistas, por exemplo, tem o Milor Fernandes, que desanca com as feministas. Então, é uma coisa assim, impressionante. Mas por que o título Tréfego? Tréfego e Peralta é ele, né? Você vendo a capa, você vai entender. A capa é muito engraçada. A capa é uma foto do Rui. E tem assim, tem um artigo em defesa do cigarro, que é absolutamente sensacional. É uma peça literária. Eu já falei aqui hoje que o Rui teve câncer de garganta. Não preciso dizer que o cigarro foi um dos vilões, né, desse câncer, né, que provocou esse câncer, entre outras coisas. E, ainda assim, nós escolhemos esse texto porque o texto é sensacional. Tem um texto sobre o cocô, que é sensacional. E eu acho que ficou uma seleção realmente... O que você falou do cocô? Olha, foi uma época em que... Só lendo. Foi uma época em que, por acaso, o Ciron Franco fez uma escultura de cocô e botou na frente do Congresso, lá em Brasília. Isso foi há uns 15 anos. Foi um protesto dele. Estaria contra, atualíssimo hoje. Foi lá que né? botou aquele gigantesco cocô na porta do Congresso, deixou lá, entendeu? Aí eu aproveitei. Aí aconteceu que, por coincidência, alguém escreveu sobre cocô, não sei o quê, saiu um livro sobre cocô, alguém falou de cocô de uma música. E, de repente, era como se naquela semana nós estivéssemos sobre o signo do cocô, entendeu? Então, eu fiz esse apanhado todo, escrevi esse artigo, que saiu na primeira página do segundo caderno do jornal mais careta do Brasil, que é o Estado de São Paulo. Né? Gente, para encerrar, vocês falam, por favor, o que vocês vão fazer daqui para frente? Podia começar com a Elô. Você está com um livro novo, Elô? Eu estou com um livro de contos, que deve sair em 2018, já tem até título. A Noite dos Olhos. Parece o seu, hein? Tudo que Elô escreve, eu tenho medo, gente. É muito assombrado, como sempre. E eu estou fazendo um outro livro, posso contar, Rui? Claro. Que vai se chamar Receita de Rui. Como ele se tornou Rui Castro. Porque o Rui, além de estar fazendo 50 anos de imprensa, que nós estamos comemorando com esse livro dos artigos, ele vai fazer 70 anos de idade no ano que vem. E aí, em vez de fazer festa, eu achei que devia fazer outro livro. E o Rui tem uma história de vida quase inacreditável. As coisas parece que iam atrás dele.
E ele não gosta muito dessas histórias, porque ele diz que ele não quer ser criança prodígio, mas é uma coisa impressionante. Então, isso que eu falei hoje aqui, que aos 11 anos ele tinha um programa de jazz na rádio. Grande parte, então, boa parte dessas histórias iniciais se passam na cidade de Caratinga, né, onde eu nasci, e eu vivi de uma maneira ou de outra durante a... Nasceu em Caratinga, Rui? Nasci em Caratinga, olha só que mesmo? coisa. Minha mãe estava lá, o útero da minha mãe estava lá. Não, absolutamente, não tem nada de problema nenhum. Provocação minha. Muitas coisas que eu pude fazer, que eu comecei a fazer desde muito cedo, foi porque exatamente morava numa cidade, na época tinha menos de 30 mil habitantes, e você podia, uma criança de 5 anos de idade, podia sair da casa do seu pai, caminhar 200 metros, virar uma esquina e estar na porta do cinema. Né? Fora o que você disse, que tinha voo direto na época? Isso tinha voo direto Caratinga, Rio, Caratinga, todos os dias, 3 dias por semana na ida, 3 dias por semana na volta, isso nos anos 50, pela Real Aerovias. Isso era uma coisa de praxe, né? Toda a cidade do Brasil tinha um voo direto para o Rio, que era a capital. Né? Então, isso não é nada demais nisso. Isso aí deixou de acontecer porque a Real Aerovia, era Nacional Aerovias. A Real comprou a Nacional, manteve ainda os voos durante algum tempo, aí a Varig comprou a Real e acabou com isso. Mas como eu ia dizendo, ele não gosta que conte. Gosto de contar porque eu acho meio ridículo essa coisa de ser aquele garoto mas prodígio. não adianta. Quieta, Rui, deixa ela contar. É cheio de histórias incríveis e coincidências incríveis que vão realmente fazer com que a gente entenda, permitir que a gente entenda por que ele é desse jeito e faz esses livros dessa maneira. Houve quase que uma conspiração do destino. Então, só assim, a primeira coisa, o Rui aprendeu a ler sentado no colo da mãe dele, com 4 anos de idade, sozinho, aprendeu a ler sozinho, lendo A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. Na última hora, né? Pô, no Correio da Manhã. A mãe dele tinha mania de ler em voz alta, e ele, com 4 anos, no colo, olhando para o jornal e ouvindo a mãe. Olhando para o jornal e ouvindo a mãe. Olhando para o jornal, e aí ele começou a entender que aquilo que ela estava falando tinha a ver com aqueles signos, e ele aprendeu a ler sozinho. Agora, esse homem aprender a ler com Nelson Rodrigues parece mentira. É cheio de histórias assim. Ela chegou com a minha mãe. É verdade, eu achava que era piada. Mas não nessa época do prêmio, porque nessa época a mãe dele morava no Rio. Não, 68. 68 você chegou em Caratinga, eu sou contemporâneo. Eu vi você chegar, sua mãe morava ao lado do cinema. Não é? Isso é verdade. Seu pai também foi muito amigo do meu pai. Em 68, meu pai não morava no Rio em 68. Hein? E não morava em Caratinga. Eles voltaram para o Rio em 65. Mas 65, isso. E ficaram então, lá antes até de, os anos de 80. Mas você chega com um repórter, não, com um fotógrafo da realidade, não sei. Não sei. Ele falando que estava com você. Ele ficou 2 semanas ou 1 semana. E vocês iam para a Amazônia, um negócio assim. Não, você está enganado, não era eu, não. Hein? Não era, não? Nunca não, fui nenhum repórter. Você era da turma do Wagner Tadeu Horta, não é? Eles eram da minha turma, na verdade. Né? Da turma. Assim. Mas é porque eu lembro que você chegou, eu morava perto de vocês lá, perto do cinema. Então, eu conheci, eu era menino, o seu então, pai. quando você lê esse livro, você vai reconhecer muita coisa, porque a Elô me entrevistou, mas o 8º selo, o 8º selo, você fala muito, fala um pouco. Né? Eu queria te perguntar o seguinte, você fala em toda entrevista que você não usa microfone, não usa gravador, você usa escrever. Mas todas as vezes você fala assim, eu entrevistei 150, entrevistei 80, né? Eu queria saber como é que você faz para você reter isso. Veja bem, esse tipo de entrevista é inteiramente diferente de uma entrevista da Playboy, por exemplo, que eu também fiz muitas. Né?
A Playboy é uma entrevista de ping-pong, ou seja, ela sai pergunta e resposta na revista. Então, você tem que usar gravador e você tem que ir super preparado para a entrevista, com as perguntas já todas já delineadas, né, na sequência em que supostamente elas serão publicadas, quer dizer, é uma coisa muito mais elaborada. Já as entrevistas para livros, como Chega de Saudade, como Anjo Pornográfico, Estrela Solitária, A Noite do Meu Bem, etc., eu vou conversar com pessoas sobre assuntos específicos. E eu já me preparo muito para esse tipo de conversa com a pessoa. Eu já sei, quando eu vou conversar, eu já sei muito... Guarda os passarinhos aí, Fernanda. Eu já sei muito sobre essa pessoa, né? Então, muitas vezes, a pergunta que eu vou fazer, a resposta é um sim ou não. Não é uma resposta completa, elaborada. E se for uma coisa mais completa, elaborada, eu estou aqui debaixo da mesa, com papel e lápis na mão, tomando nota das palavras principais que ele falou, porque isso aí vai fazer parte de uma história que eu vou contar no livro, mas que eu vou contar, não é ele que está contando, entendeu? Ou seja, eu não vou nunca atribuir... Literalmente. Eu nunca vou atribuir nenhuma informação dos meus livros a ninguém. Eu vou lá, eu capturo essa informação, eu checo essa informação, eu me confirmo, eu me certifico que ela está correta. A partir daí, essa informação é minha e eu vou escrever no livro e eu serei o único responsável por ela. A pessoa que me contou, fica tranquila que nunca chegará essa pessoa, entendeu? Então, por isso que eu não preciso. Além disso, se eu botasse um gravador diante de muitas dessas pessoas que eu entrevistei, pessoas que nunca tinham sido entrevistadas antes, já ia atrapalhar, entendeu? Sim. Nem escrever, né? Pois é. Não ia... Então, essa é a diferença. E você também chega em casa e imediatamente você passa limpo para não esquecer. Não, pois é, eu faço o seguinte, cada livro meu é dividido no computador, eu divido em arquivos, arquivo referente a cada ano em que se passa a história. Sim. Então, quando eu converso com a pessoa e ela me dá informações referentes ao ano de 39, de 45, de 58, coisa parecida, assim que eu chego em casa, eu já jogo essas informações, cada qual no arquivo que lhe compete, e como eu estou com a cabeça ainda, o que a pessoa me falou, ainda bem fresco nos ouvidos, sim, eu consigo reproduzir, em boa parte, o que a pessoa me falou com as palavras que ela usou. Então, isso vai sendo colocado ali, e esses arquivos vão sendo trabalhados no decorrer do processo, em que de repente, eu consigo ir colocando aquelas informações, à medida que eu vou aprendendo outras, na ordem em que elas aconteceram na história, né? Então, chega em certo momento, no final do trabalho, eu tenho esses arquivos já numa ordem cronológica de dia e mês, em linha do tempo. E, em alguns casos, né, dia a dia, como no caso da Carmen Miranda, eu tinha os anos de 38, 39, eu tinha tudo que ela tinha feito dia a dia, né? O livro do Garrincha, eu pedi a um amigo meu lá do Rio, o Arruda, um pesquisador, um repórter do Globo, que pesquisasse para mim todos os jogos que o Garrincha disputou como profissional de 53 a 72, jogos em que haveria registro, né, dele como profissional. E falei para ele: Arruda, eu queria que você fosse não só a Federação Carioca, o Botafogo, mas fosse as coleções de jornais e lesse todos os jornais de 53 a 72 em busca de jogos que o Garrincha disputou. Eu quero a cidade que esse jogo aconteceu, a data, o adversário, o resultado do jogo, se o Garrincha fez gol e se aconteceu alguma coisa fora do comum nesse jogo. Tá bom. Ele levou 6 meses, mas voltou com esse material todo para mim, maravilhoso. Para que eu queria? Eu publiquei esse material num apêndice no final do livro, está lá, de jogo a jogo. Agora, por quê? Eu não tinha o menor interesse em estatística, saber quantos gols o Garrincha fez, ou quantas vitórias ou derrotas. Era a minha maneira de saber onde o Garrincha estava, em cada dia de cada ano. E que, inclusive, não cometer erros históricos, né, Cássio? Rui, encerra, por favor, então, falando do próximo livro sobre os anos 20, que não aconteceram nada no Brasil. Esse é um livro que eu comecei a trabalhar no ano passado e vou levar 3 anos fazendo. É para sair
no final de 2019, é uma reconstrução histórica do que aconteceu no Rio na década de 20, do século 20. Uma época completamente esquecida, abandonada. A história não dá muita bola para essa época e eu espero surpreender as pessoas com uma narrativa absolutamente fascinante e demolidora, maravilhosa sobre o que é o Rio dos anos 20. Não, então fala qualquer coisa que aconteceu, para ver se me convence. Ali começou tudo, né? Começou a música popular, a literatura, né, que não era o modernismo, que era mais importante que o modernismo, a arquitetura, o comportamento, drogas, sexo, a imprensa da época. No Rio tinha 20 jornais diários e cerca de 40 revistas semanais ou mensais, só das grandes, né, fora as revistecas, né? E a política toda, as revoluções todas, né? As grandes obras de engenharia todas começaram ali. Ou seja, o começo de Copacabana, o Copacabana Palace, olha, é impressionante. Né? As pessoas acham que dos anos 20 só se resumir a duas pessoas, né? Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. Né? Esse livro vai provar que o Rio não teve, o Rio não precisava deles. O que o Paulo Prado falou do modernismo do Rio? Quando o Di Cavalcanti, aliás, carioca, levou a ideia da Semana de Arte Moderna, Paulo Prado disse, ótima ideia. Mas tem uma coisa, não pode ser no Rio, tem que ser em São Paulo. Mas por que, doutor Paulo? Porque no Rio não vai fazer diferença. São modernos. Já era moderno, exatamente. Então, o modernismo é uma consequência do moderno. Né? Em 1922, o Rio tinha automóvel, quer dizer, chega, elevador, né? Tinha escada rolante, telefone desde 1880, tinha 1.800.000 habitantes, né? E não 500.000, né? Já tinha movimento operário, tinha a fundação do Partido Comunista, ou seja, tinha tudo, né? E tinha droga, né? Tinha sexo, só não tinha rock and roll ainda. A gripe que matou 15 mil. Mas já tinha toda uma quantidade enorme, né? de pessoas que eram ao mesmo tempo cartunista, caricaturista, editor de jornal, poeta, diretor de revista, sabe? Ou seja, pessoas que faziam tudo ao mesmo tempo, né? Já eram chamados artistas multimídia, né? E esses caras eram uma cidade que ainda tinha escravos, né, que tinham sido libertos no fim da escravatura, tinha uma quantidade enorme de estrangeiros, né, tinha muito alemão, muito francês, muito inglês, né, e não eram pessoas que tinham vindo para o Brasil para trabalhar na lavoura, né, ou na fábrica, eram intelectuais, era o corpo diplomático, eram cientistas, eram pessoas importantes, né, e você tinha o poder, né, todo no Rio nessa época, o corpo diplomático e tudo, e tinha o carioca, né, ou seja, é um tipo de... o carnaval, né, tinha... E a euforia do fim da guerra. O começo da praia, né, quer dizer, a praia estava sendo... O verão estava sendo descoberto internacionalmente no comecinho dos anos 20. Até então a praia só se via para sair do inverno. Não se usava o verão para nada. No verão, ao contrário, tinha que subir a serra, né? E passar o verão em Petrópolis, né? Ou então ou seja, o sul da França, por exemplo, na mesma época, só era habitado no inverno, né? Não existia Cannes nem Saint-Tropez no verão. E por causa dessa nova obsessão do Rui, naturalmente, lá em casa só vai se ouvir música dos anos 20. Ele vai me obrigar a assistir a filme mudo. Ele me faz assistir, sabe o quê? Musical mudo. Existe, é verdade. São geniais. São geniais. Nessa época que o Pixinguinha fazia aquelas orquestras de cinema, participava? O Pixinguinha, o Nazaré, Chiquinha Gonzaga, né, o Senhor, né, todos eram pianistas de cinema. Entendeu? Se fosse aqui, por exemplo, estariam tocando na sala de espera antes de a gente começar aqui. Entendeu? Luiz Peixoto, aliás, grande personagem dos anos 20, artista multimídia. Talvez o artista mais multimídia da história do Brasil foi Luiz Peixoto. Compôs para Carmen também. Compôs para Carmen com Ari Barroso. Você não faz ideia a quantidade, as atividades do Luiz Peixoto. Nem eu faço. Eu cheguei já numas 10 importantes. Ele foi grande em tudo. Você não faz ideia. Eu não faço ideia da direita. Eu estou aprendendo ainda, né? Muito obrigado, então, gente. Boa noite. Obrigada a vocês. Obrigado.